Glória a Deus. Queridos, nós encerramos semana passada, então, a nossa série de mensagens com o Tiago, né? Ele foi lembrado aqui no começo do culto, graças a Deus. Mas nós concluímos, então, esse estudo na carta de Tiago. Se você perdeu por alguma razão alguma das mensagens, né? Porque é uma mensagem sequencial, é uma série de mensagens, você pode procurar ali no YouTube. E hoje a gente começa a falar sobre família, né? Mês de maio é um mês que a gente lembra muito sobre família, lembramos sobre relacionamentos familiares, né? E nós somos um povo e uma igreja que acredita na família, não é verdade? A família é como um projeto de Deus, e a gente vive isso, né? É um desafio para nós como igreja vivermos isso nos nossos dias, né? Quando as mensagens que a gente ouve por aí, elas são tão contrárias, os conceitos são tão diferentes, mas Deus não muda, né? Nós ouvimos isso desde o início dessa celebração. Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então Deus não tem mudança de ideia, né? Deus não varia nos pensamentos dele. Deus permanece. Quando Deus estabelece os seus projetos, as suas leis, os seus mandamentos, esses mandamentos, essas leis, esses projetos são para sempre. E um dos projetos de Deus foi o projeto da família, né? E graças a Deus por isso, porque todo mundo faz parte de uma, não é verdade? Né? Independente da história da nossa família, a gente estava comentando com a Tereza, né? A gente tem um quadrinho lá em casa que diz assim: toda família é legal. Não, toda família é igual, mas a minha é mais legal. Né? Então é assim a vida. Nós enfrentamos as mesmas lutas, os mesmos desafios. Então, né, nesse mês de maio, a gente quer compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Compartilhar sobre família alçando voo, né? Não esquecendo, né, que o nosso tema desse ano é alçando voo, ou seja, a gente quer levantar, né? Nós queremos decolar na nossa caminhada, no nosso relacionamento com o Senhor. E aqui a nossa família precisa ir junto com a gente, né? Não pode ficar para trás, a gente tem que levar todo mundo nesse processo. Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito da influência que nós podemos ter a partir da nossa família com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu dei como tema para a mensagem de hoje: minha família influenciando gerações. Repete esse tema comigo: minha família influenciando gerações. Ok, quero ler aí um verso do Salmo 145. Verso 4, vamos ler comigo aqui? Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Ok, vamos de novo? Todo mundo forte aqui comigo? Vamos, me ajudem aqui. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Ok, obras de quem? Do Senhor, de Deus. Poder de quem? Poder de Deus. Que cada geração conte aos seus filhos. Veja bem, quando Deus criou homem e mulher, todo mundo conhece essa história, né? Está narrada lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus deu uma ordem para aquele casal, né? E ele disse: vocês devem multiplicar e encher a terra. Ok? E aquele casal obedeceu, né? Obedeceram com força, né? Porque veja, hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Né? E daí eu fico pensando assim: por que Deus deu essa ordem para o homem multiplicar e crescer? Porque quando Deus na criação, ele foi criando todos os dias, né? No final de cada dia ele dizia o quê? E viu Deus que era bom. Gente, como é maravilhoso a gente contemplar a natureza, né? Hoje acordei cedinho, vi o sol nascendo ali na Serra do Mar, e eu pensei: meu Deus, a Bíblia fala que o sol nasce em silêncio, né? Sem, muitas vezes, aplausos, e muitas vezes ele nasce e tem poucas pessoas que estão ali acordadas para contemplar esse cenário maravilhoso do nascer ou do pôr do sol. E Deus falou então que tudo era bom, e Ele criou todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar delas, né?
Porque foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e no sexto dia Deus criou o homem. No último dia da criação, Deus formou o homem do pó da terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e soprou nele o fôlego de vida. O homem então foi a primeira criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. E depois a história continua dizendo que do homem Deus criou a mulher. A mulher nasceu do homem, ela foi gerada a partir do homem. E daí quando Adão volta daquela sonolência, daquela cirurgia que Deus fez, né? Porque ele teve que arrancar uma costela, né? Então teve que ter um pequeno procedimento cirúrgico ali. Diz que quando ele voltou, ele olhou que depois daquela cirurgia tinha uma bela mulher ali, e ele disse: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quem tem esposa aí, mulher do ladinho, diga: você é osso dos meus ossos, carne da... O Fabiano já, né? Carne da minha carne. Por quê? Porque nós fomos criados, nós fomos unidos por Deus. E o homem, ele se maravilhou daquilo. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz: e viu Deus que era muito bom. E aí a criação ficou completa. E daí criando um homem e uma mulher com a capacidade de procriar, com sementes que iriam ser plantadas e iriam germinar, Deus falou para o homem: multipliquem e cresçam. Porque o propósito de Deus sempre foi multiplicar a sua comunidade, né? Deus, se aquilo que ele criou era muito bom, aquilo que é muito bom precisa ser multiplicado, não precisa? Precisam existir muitos, né, daquilo, porque assim, é uma coisa boa, todo mundo precisa desfrutar. E Deus então, na eternidade, ele vivia na comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era uma comunidade, 3 pessoas que eram uma só, e eles viviam nessa comunhão. Mas no momento em que eles decidiram criar o homem, eles olharam para si: vamos criar o homem à nossa imagem. E aí então eles criam o homem, para fazer parte desta comunhão. E a Bíblia vai contar que o homem e a mulher tinham uma comunhão perfeita com Deus. E eles viveram, não sabe-se quanto tempo, numa comunhão perfeita, até que houve o pecado. E nesta comunhão perfeita, a ordem que Deus havia dado, ou a intenção de Deus, era o quê? Que o homem e a mulher vivessem numa intimidade com Deus, e a partir do momento de viver essa intimidade com Deus, compartilhassem isso aos seus filhos. A partir do momento que eu gero um filho, eu compartilho os meus valores, os meus conceitos, a minha experiência, a minha fé, as minhas vivências, as minhas memórias são passadas para os meus filhos. E esse salmo fala exatamente isso, que cada geração conte a seus filhos. Esse era o propósito de Deus. Mas daí entrou o pecado. E o pecado, ele desvirtuou então, né, este propósito de Deus. Por quê? Porque agora o homem não estava mais numa comunhão perfeita com Deus. O homem começou a viver as consequências do pecado. Qual foi a primeira consequência do pecado e da desobediência? Um homicídio de um irmão contra o outro. Abel sendo morto por Caim. Este é o primeiro pecado que é relatado na Bíblia depois da queda. Um irmão se levantando contra o irmão. Estão percebendo o que foi afetado aqui? Imagina os pais, quando há um assassinato dentro da própria família. Um irmão matando outro irmão. Você já pensou sobre isso? A dor, o sofrimento de saber que dentro de um contexto de família acontece uma situação como essa. Acontece um homicídio, e homicídio é fruto de ódio, é fruto de desavença, é fruto de conflito. Aquela família começou a se desagregar. E daí, ao invés de cada geração contar os feitos do Senhor e o seu poder para a próxima geração, eles começaram a contar o quê? Ou deixar o quê registrado?
as consequências do pecado. Quantas famílias hoje vivem nessa realidade de transferência de uma geração para outra geração em determinados tipos de práticas e pecados? Alguém já se identifica com isso? Já observa isso? Às vezes em famílias você observa situações, né, que vêm de geração em geração. De geração em geração. E as histórias são muitas. Então agora nós temos, neste projeto de Deus, duas situações. Né? O que Deus idealizou é que a família, numa perfeita comunhão com Ele, pudesse contar para as próximas gerações dos feitos do Senhor e do seu poder. Mas quando o pecado veio e destruiu a família, o que passa a ser contado agora? Passa a ser contado o pecado e as mazelas, e as dores, e os sofrimentos da família. E todos nós somos afetados com isso. Todos nós somos afetados. Houve um momento na minha história em que eu fui para Deus perguntar para Deus onde que estavam as raízes dos meus sofrimentos e a minha história, porque eu faço parte dessa família. Eu estou ligado a essa história. E eu comecei a entender essa história. E orar a Deus por essa história. E pedir a Deus para que a partir da minha geração as coisas fossem diferentes. Graças a Deus eu tive uma mãe e uma avó, ou seja, duas gerações anteriores, que me ensinaram e me contaram o poder desse Deus e os grandes feitos dele. E por isso eu estou aqui hoje. Então eu sou talvez a quarta geração de cristãos do lado da minha mãe. Então isso funciona? Isso dá certo? Aqui a gente tem exemplo de Anselmo e Wanda. Né? Vou usar de novo, né? Porque são os que estão aqui há mais tempo. Né? Anselmo e Wanda, que tiveram uma experiência com Jesus. Os filhos eram pequenos, né, Cris? Que idade? 10, 12? Por aí. Né? E começaram então a viver essa mudança. E instruíram os filhos e contaram os feitos do Senhor. E hoje já estão na geração dos netos. Uma geração contando para outra geração dos feitos do Senhor. Estão percebendo então? Tem um caminho que é o caminho da desagregação. E é por isso que daí a gente vê, quando se fala em família hoje, todos os conceitos que estão aí no mundo. Você se entristece quando você ouve dos conceitos do mundo sobre família hoje? Né? O que se fala sobre família, os tipos de família que se configuram. Né? Por que isso, gente? Isso aí é fruto do pecado. E qual é a intenção de Satanás? Sempre destruir aquilo que Deus projeta. Não é verdade? O trabalho dele é esse. Né? E ele está fazendo a sua tarefa. Destruindo aquilo que Deus construiu. Para a glória dele e para o cumprimento do propósito aqui nessa terra. Então nós estamos nessa guerra. Nós estamos nessa luta. Por isso que falar sobre família é tão importante. Por isso que sempre quando eu aconselho e converso com pessoas a respeito de situações familiares, eu digo, lute pela sua família. Lute pela sua família. Porque Deus confiou essa família para você. E Ele confiou nessa expectativa de que gerações sejam influenciados através da sua vida. E que a gente possa contar a estas gerações a respeito dos feitos do Senhor e do seu poder. E daí eu te pergunto o seguinte: você tem feito isso com os teus filhos? Vocês que são pais e têm filhos. Você tem feito isso dentro da sua casa? De conversar sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito, tanto na sua vida, como também feito na história. Porque da onde os nossos filhos vão ouvir falar sobre fé? Que Deus os nossos filhos vão conhecer? Aquele Deus que ensina na escola, lá naquela aulinha de ensino religioso? Ou é o Deus que você cultua dentro da sua casa? É o Deus que você cultua dentro do seu lar que precisa ser conhecido dos teus filhos.
Nós precisamos viver isso. Isso é uma responsabilidade, é um privilégio que Deus deixou para a gente. Ontem, Cristina e eu fomos, no final da tarde, conversar com um casal muito querido, que estão se tornando nossos amigos. Na verdade, eles são oikós da Ana Paula e do Felipe. E nós passamos um tempo, eles estão tendo o terceiro filho agora, a filha mais velha com 9 anos, e começando a enfrentar as dificuldades desta fase dos 9 anos. E nós tivemos uma longa conversa, falando sobre isso, sobre a importância do investir, sobre a importância do viver isto, do transmitir, do não somente gerar uma família abençoada, mas fazer com que essa família se torne uma família abençoada, ao ponto de poder abençoar outras famílias. E daí quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, a gente vê que depois então de toda essa confusão que houve por causa do pecado, Deus um dia decide chamar um homem. E como Deus vai começar esse projeto, de resgatar então as famílias? Ele vai chamar um homem que se chama Abrão, e ele diz assim para este homem: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você já parou para pensar nessa promessa que Deus dá a Abraão aqui? Essa promessa, ela começa lá em Gênesis 12, e ela vem pela Bíblia inteira, até se cumprir perfeitamente em Jesus Cristo, e ela segue adiante. Então quer dizer, quando ele diz ali, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, eu e você estamos incluídos nisso, certo? Nós não somos famílias da terra? Então a gente tem sobre nós essa bênção de Abraão, essa bênção que veio por meio de Jesus Cristo. Essa bênção que foi transmitida de Abraão a Jesus e depois de Jesus a todos nós. O que essa promessa estava dizendo? Deus tinha um plano, sim, para consertar o estrago que o homem tinha feito com a escolha do pecado. Deus tinha um plano para que o seu projeto não fosse por água abaixo, por causa das escolhas equivocadas do ser humano. E daí Deus faz o quê? Ele tira um homem e uma mulher da sua família, da sua parentela. Casamento é isso, não é verdade? Quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. Tem muito casamento que não dá certo por causa disso. Porque não rompem, não deixam pai e mãe. Aqui Deus falou com Abraão: olha, eu tenho um propósito para você, então você vai sair da tua terra, da tua parentela, porque provavelmente aquele povo ali de Abraão, aquela família de Abraão, ela tinha uma cultura, ela tinha um pensamento a respeito de Deus, ou tinha até uma prática a respeito de Deus, que não estavam acrescentando a Abraão para que ele pudesse começar então uma nova nação a partir dele. Então Deus faz o quê? Eu vou te tirar daí, eu vou te levar para outra terra, e eu vou começar a ensinar você como você ser uma família, e a partir dessa família, você abençoar as famílias da terra e as nações da terra. Olha que poderosa essa palavra. A partir de uma família, de um casal, na verdade, que foi tirado lá da região de Ur dos Caldeus. Deus dá uma promessa, abençoa, e ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele. E essa bênção chega até nós hoje. Então, se a gente quer ser uma família que influencie esta e as próximas gerações, nós precisamos ouvir a Deus e nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Quando a gente pensa no mundo, o que geralmente a gente fala? Esse mundo está um caos. Os jovens estão perdidos.
não tem solução, não é verdade? Que é isso que a gente fala? Hã? Esta geração é um problema. E daí a minha pergunta é, o que eu e você estamos fazendo para essa geração mudar? Talvez essa geração seja um problema porque elas não estão ouvindo suficientemente a respeito de quem Deus é, das obras dele e do poder que ele tem. Quando Cristina e eu estávamos tentando engravidar, e veja, a Natália vai completar 32 anos. Eu lembro que naquela época as pessoas já falavam, vocês vão ter filhos? Meu Deus, quem nunca ouviu isso, né? Você vai criar os seus filhos nesse mundo terrível, imagina como vai ser esse mundo quando os teus filhos tiverem não sei quantos anos. Hã? E daí Cristina e eu conversávamos e um dia a gente falou o seguinte, quando as pessoas falarem isso para a gente vai falar, nós não estamos criando filhos para o mundo, nós estamos criando filhos para Deus. Nós estamos criando os nossos filhos porque eles serão esta geração que ouve das grandezas de Deus e do poder dele. Parece pouco, né? Porque eu tive 2 filhas só. Mas eu fiz a minha parte. Agora está vindo a próxima geração. E essa geração também vai ouvir dos feitos do Senhor. Porque se depender de mim, e depender dos pais da minha neta, ela vai ouvir dos feitos do Senhor. Ela vai conhecer Jesus. Ela vai andar nos caminhos de Jesus. Porque esta é uma decisão. Não tem escolha. E nós vamos com isso fazendo o quê? Ampliando as gerações que vão ouvindo do Senhor. E é uma geração contando a outra geração. É uma família contando a outra família. Assim como Cristina e eu fizemos ontem, nessa visita. Nós contamos a nossa experiência em termos de educar as nossas filhas. E isso serviu de testemunho para um casal novo que está agora entrando neste desafio. Olha o que diz o Salmo 78, e são muitos textos. Se você procurar na Bíblia por esta palavra geração ou gerações, você vai ver muita coisa escrita. Então o Deus da Bíblia é um Deus de gerações, não é um Deus que morre numa geração. Tanto que lá atrás, quando se falava ou se orava a respeito de Deus, falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esta expressão diz que este Deus é um Deus de gerações. É um Deus que é um Deus vivo, que ele perpassa as gerações. Não é um Deus que morre numa geração. Mesmo que as gerações se acabem, Deus continua sendo Deus. Como a gente cantou aqui. E ele continua por todas as gerações da terra. E lá no Salmo 78, olha o que diz aqui. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Gente, quando a Bíblia dá esse tipo de recado aqui, o que você precisa fazer, gente? Opa, antena. É um chamado para ouvir as instruções. O salmista é um salmo de instrução. É um salmo de ensino. E dele continua, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Presta atenção nessa passagem aqui, nessa frase. Não esconderemos estas verdades dos nossos filhos. Ou seja, o salmista está dizendo que quando você não conta a respeito dos feitos do Senhor, você está privando os teus filhos de algo que é direito deles. É uma coisa forte, não é? Você privar os seus filhos daquilo que tem por direito.
Você costuma comer escondido um doce, porque só tem um pouquinho, e se você for para a sala, teus filhos vão estar lá e vão pedir para você, e você come tudo ali na cozinha rapidinho para ninguém ver? A gente não pode esconder isso dos nossos filhos. Esconder a nossa fé. É um legado que Deus nos deixou, é uma responsabilidade que nós temos, mas é um privilégio também. Mas dependendo, de como a gente vive essa fé, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente tem para contar para os nossos filhos a respeito dos feitos do Senhor. Muitas vezes a nossa fé é só uma religião. É só uma coisa sem sentido. E para você falar de Deus aos seus filhos não é uma coisa importante. E ele continua dizendo: contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Contaremos às seguintes gerações. Então, queridos, você precisa pensar que se você olha para o mundo hoje e o mundo está um caos, comece a agir dentro da sua casa, com seus filhos. Dentro do lugar onde você mora, a família aonde você está inserido. Independente de como seja a configuração dela. Se você é uma mãe solo, que cria um filho sozinha, faça isso. Conte os feitos do Senhor. Se você é casado e tem filhos, vocês como casal, contem os feitos do Senhor. Se o seu marido ou a sua esposa não é cristão e não tem o que falar dos feitos do Senhor, faça você isso. Você que tem conhecido a respeito de Deus. E daí a gente vai poder mudar esse mundo. Porque muitas vezes nós queremos que o mundo se transforme, e a gente é tão crítico com o mundo, mas nós não damos conta nem da nossa casa. Nós não somos responsáveis nem pelo nosso lar. Nós não conseguimos dar conta nem do nosso próprio casamento, dos nossos relacionamentos com filhos. Ontem nós saímos com as Déboras aí na Parada Nacional, conversando com pessoas. E tinha uma faixa dizendo: estamos orando pelos seus filhos. E o desafio é que mães, elas sejam despertadas a orar pelos filhos. Os pais deviam estar juntos nisso também. Mas não sei porquê, o Desperta Débora é só de mulher, Então a gente não pode entrar nessa esfera aí. Mas nós precisamos orar com os nossos filhos. E essa oração não é só aquela oração no momento da refeição: Jesus abençoe essa comida. Ou então na hora que vai dormir: Jesus abençoe, obrigado pelo dia, abençoe essa noite. É falar dos feitos do Senhor. É você contar as histórias. É você mostrar o quão real essa história é para você. Cris, acho que está meio... Só te dar uma baixada aqui. E daí eu quero ler o texto que está lá em Juízes, capítulo 2, verso 10. Juízes 2, 10. Olha aqui. Olha que interessante essa palavra aqui. O que está acontecendo nesse livro de Juízes? O povo foi liberto do Egito, peregrinaram 40 anos no deserto por causa de desobediência. E daí, quando eles estavam debaixo da liderança de Josué, eles foram introduzidos para a terra prometida. No livro de Josué, que é um livro anterior a esse, Josué conduz o povo a tomar posse daquele território todo. E ele conquista, então, as terras para que o povo pudesse habitar naqueles territórios prometidos por Deus. Então, agora o povo de Israel tomou posse da terra. E eles viram muitas maravilhas de Deus. Eles viram cidades sendo destruídas por causa do poder de Deus. Aqueles gigantes que tinham naquela terra, eles os venceram por causa do poder de Deus. E eles se levantaram em nome de Deus para conquistar aquele território. Agora começa o livro de Juízes. Josué já tinha morrido. E olha o que o texto diz. Depois que aquela geração morreu, ou seja, a geração passada, que tomou posse da terra, aquela geração de Josué,
e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Pensa um pouquinho nisso. Uma geração inteira deixou de comunicar à próxima geração os feitos do Senhor. E diz ali, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Isso te impacta? Você já imaginou uma geração inteira de uma nação não ter conhecido o Senhor? Por que isso, gente? Por que eles não conheciam o Senhor? Porque ninguém contou para eles. Porque uma geração se omitiu de passar para a próxima geração os feitos. E daí, se você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes é um livro caótico. É um livro de pecado. É um livro de um arrependimento que não era um arrependimento genuíno, não havia mudança de atitude. E daí os inimigos se levantavam por causa do pecado do povo. E daí o povo ia para Deus e clamava a Deus e se arrependia. E daí Deus perdoava, tirava os inimigos, mas passava um tempo e o povo continuava vivendo no pecado. São ciclos e ciclos de pecado, arrependimento e pecado e arrependimento e pecado e arrependimento. O livro de Juízes narra mais ou menos 300 anos de história de uma geração que não conhecia o Senhor. Quando a gente olha para a nossa nação, quando a gente vê, a nossa realidade, a gente percebe que há uma igreja nessa nação, uma igreja que tem anunciado esses feitos. Mas existe muita gente da geração que nunca ouviu falar do Senhor, que nunca ouviu falar desses feitos. E quando a gente instrui os nossos filhos e vivemos essa palavra, os nossos filhos, eles são resposta de Deus para isso. Eu lembro que quando elas eram pequenas, elas falavam de Jesus para as amigas da escola. Com amigas da escola, quando as amiguinhas contavam, e eu nunca me esqueço, um dia que a Ana Paula disse, pai, eu orei com a minha amiguinha, disse que a mãe dela tem dificuldade com uma situação específica, daí eu orei. Opa. Por que isso? Porque assim era a nossa vida. Assim ela foi instruída. E muitas vezes a gente pensa, não, é uma criança, não entende nada. Eles entendem melhor do que muito adulto. E eles vão testemunhar muito mais do que nós a respeito desta genuinidade da fé, dessa pureza da fé. Então, quando nós fazemos isso e nós testemunhamos do Senhor, a nossa família começa a fazer parte deste movimento de uma geração que passa a conhecer a Deus. E eu queria encerrar essa palavra deixando para você esse desafio. Você tem um compromisso. Hoje em dia, quando se fala de filhos, e ontem mesmo nós abordamos uma senhora aqui nessa rua, uma senhora com 64 anos. Sabe o que ela nos disse? Ela contou assim, eu tenho uma filha, a minha filha teve 6 filhos. Para os 3 primeiros, ela foi mãe. Para os 3 últimos, não. E depois ela começou a se envolver com drogas, e eu tive que criar os últimos 3 filhos e acabar de criar os outros 3. Uma mulher que acaba enfrentando o desafio, de cuidar de 6 netos.
para que pudesse dar a eles minimamente uma condição de vida. E essa é a realidade que a gente vive. E muitas vezes nós não nos atentamos para o privilégio que é, mas também uma responsabilidade que a gente tem para instruir e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Prestem bem atenção nessa instrução, diz o Salmo. Contem às próximas gerações os feitos de Deus. A sua família, ela pode ser usada por Deus para abençoar outras famílias da terra. O testemunho da sua família, você não precisa nem de palavras. O testemunho da sua família pode ser uma bênção para outras famílias. E qual o desafio que a gente tem hoje? Resgatar famílias. Famílias que estão arrebentadas. Famílias que estão destruídas. Por N razões. Famílias que foram desconfiguradas. Famílias onde o inimigo entrou e fez o serviço de destruição, de desagregação. E que mensagem nós temos carregando para nós hoje? Uma mensagem de vida e de transformação da família. Nós precisamos crer que esta palavra pode restaurar família, pode restaurar relacionamentos, relacionamentos conjugais, relacionamentos de pais para filho. Então, no começo dessa série de mensagens, o desafio que eu deixo para vocês, meu querido, é o seguinte: pense nisso. Você tem consciência de que a sua família pode ser uma influência para essa geração e para as próximas gerações? Invista nisso. A família é o teu primeiro patrimônio, e o maior de todos eles, e o mais rico de todos. Você pode perder tudo que você tiver na sua vida, mas a família é o teu bem precioso, e é um investimento que você precisa ter. Queria te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. E como eu disse no começo, cada um aqui faz parte de uma família, não é verdade? Então eu quero que agora você coloque a sua família diante do Senhor. Eu quero que agora você comece a olhar com fé sobre a sua família. Se a sua família vai bem, e se você percebe que você está contando dos feitos do Senhor e está fazendo bem o seu papel de deixar esse legado na vida dos teus filhos, louve a Deus por isso. Você vai colher os resultados e os frutos disso. Mas se de repente você olha para a sua família e percebe que as coisas não estão bem, talvez até por erros que você cometeu nessa caminhada, é tempo da gente se arrepender, é tempo da gente voltar atrás. É tempo de a gente dizer para o Senhor: Senhor, restaura a minha família, porque eu quero que a minha família influencie essa geração e as próximas gerações. Eu não vou perder os filhos que o Senhor me deu. O Senhor deu filhos a você. Não importa os caminhos que eles estão seguindo, você é responsável por eles. Você precisa se colocar diante de Deus por esses filhos. Orar por eles, investir na vida deles. Como é triste você ver muitas vezes pessoas dizendo: eu desisti. Eu desisti do meu casamento. Eu desisti dos meus filhos. Eu desisti do meu pai. Como dói ouvir isso. Porque quando isso acontece, a gente percebe que é uma geração que não ouviu dos feitos do Senhor. E a geração que não ouve os feitos do Senhor é uma geração que vai se perder. E nós não podemos deixar as gerações se perderem. Pode ser que você não vá para o outro lado do mundo, se tornar um missionário, pregar o Evangelho para muita gente, mas comece a pregar o Evangelho dentro da sua casa. Comece a viver o Evangelho dentro da sua casa. Comece a orar pelos seus. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, a primeira coisa que Deus me falou é o seguinte: meu querido, primeiro você vai consertar a sua casa. Primeiro você vai ser um missionário lá. Você quer ir falar para as nações? Então seja um missionário dentro da sua casa. E depois então você vai lá para fora. E eu obedeci ao Senhor.
E eu agradeço a Deus por isso. Não podemos abrir mão. Não há nada que seja difícil demais que o Senhor não possa fazer dentro da nossa casa, na nossa família ou na vida dos nossos filhos. E se de repente os teus filhos já estão grandes, já têm a sua própria vida própria, você pode continuar sendo um intercessor por ele. Você pode continuar ainda semeando na vida do seu filho. Você pode ainda continuar dizendo: Deus, eu não abro mão da vida dos meus filhos até eu morrer. Para você ver todos esses filhos rendidos a Jesus. Feche seus olhos e ore você pela sua família agora. Se a sua família está aqui, fiquem juntinho, se abracem. Se a tua família não está aqui, não tem problema, você está. Ore por essa família, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe o seu esposo, abençoe a sua esposa, abençoe o seu casamento, abençoe a história de vocês. Tomem posicionamentos para as mudanças. Declarem ao Senhor que esta sua família pertence a Ele e que você não vai abrir mão, que você vai lutar até o fim. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero que a minha família seja uma influência nessa geração. Eu não quero travar e estancar aquilo que está acontecendo de geração em geração. Se você vem de uma geração de cristãos na tua família, glorifica a Deus por isso. Agradeça a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, pelos seus bisavós, que um dia creram em Jesus e contaram às gerações seguintes, e por isso você está aqui hoje. Se você é a primeira geração de cristãos na sua família, glorifique a Deus e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu fui salvo, porque eu fui resgatado pelo Senhor, porque contaram para mim sobre os feitos do Senhor, e a partir de agora eu quero que as gerações a partir de mim sejam abençoadas, e eu vou contar dos seus feitos e do seu poder para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, por todas as gerações, em nome de Jesus, Senhor. Deus, algo tão simples que está ao alcance de todos nós aqui, Senhor, e nós precisamos nos posicionar com responsabilidade. Nos dá graça, abre os nossos olhos para que a gente possa crer, que Tu és Deus, Tu és Senhor, e o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer. E se nós nos levantarmos para lutar pela nossa família, o Senhor será conosco, o braço dele será conosco, e não há nada que ele não vá poder restaurar. E o Senhor vai nos ensinar, e o Senhor vai nos instruir, e o Senhor vai nos abençoar. Senhor, abençoa cada família representada aqui, Senhor. Venha com Teu poder, com a Tua presença, com a Tua graça. Deus amado, venha levantar em cada casa, Senhor, uma família que teme o Senhor, um altar que Te glorifique, pessoas que se levantem para contar dos Seus feitos. Pai, pessoas que narrem sobre o poder de Deus, que contem as histórias da salvação, que contem as histórias que estão na Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós tomamos posse disso, para que a nossa família possa alçar voo, Deus, para que a nossa família possa ser abençoada, para que a nossa família possa conquistar, Deus, coisas tremendas da parte do Senhor, para que a nossa família veja os Seus milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo.